No ar. Histórias que o tempo não apaga, com Matheus Freitas. Meu amigo Matheus Freitas, eu me chamo Sérgio. Eu tenho 48 anos de idade e hoje eu participo do seu programa, participo do quadro Histórias que o Tempo Não Apaga. E vou aqui contar a minha história. Vou abrir o meu coração para você, vou abrir o meu coração para os seus ouvintes e contar para vocês algo que eu carrego comigo desde a minha adolescência. É uma lembrança que começou como um peso, mas que com o tempo, ela passou a ser o meu tesouro mais precioso. O tesouro mais precioso que eu tenho. Sabe, Matheus, eu cresci numa cidade pequena. Essas cidades que as novidades demoram a chegar, essas cidades em que tudo parece mais lento. Lá na minha casa eu me lembro que a tecnologia mais avançada que a gente tinha naquela época era um rádio a pilha. Aí era uma festa ouvir os programas de rádio, ouvir as músicas através do rádio. E com o tempo, Matheus, chegou também na minha casa um gravador de fita cassete. Você imagina a alegria que a gente ficou com esse gravador. Eu usava aquele gravador para tudo, sabe? Tudo que eu ia fazer, eu pegava o gravador, eu ia registrar minhas brincadeiras com os meus primos. A gente gravava músicas da rádio. E fazíamos, inclusive, Matheus, pequenas entrevistas com os vizinhos. Mas a verdadeira razão pela qual eu usava aquele gravador, ela tinha um nome. É a minha mãe. A minha mãe, Matheus, era uma mulher doce, uma mulher de voz suave e que tinha o dom de transformar qualquer conversa simples numa lição de vida. Sempre que dava, ela me contava histórias ali na cozinha e eu, ali meio que disfarçado, sabe, eu ligava o gravador, que ela não gostava de ser gravada, eu ligava o gravador disfarçado só para guardar a voz dela comigo. Talvez, Matheus, eu acredito que no fundo eu já soubesse que eu queria eternizar aqueles momentos. Porque a vida seguiu. A vida seguiu, chegou a adolescência, chegou a faculdade, chegou o meu primeiro emprego. E em meio a tudo isso acontecendo na minha vida, a minha mãe começou a adoecer. No início, era apenas pequenos esquecimentos, mas logo veio o diagnóstico. A minha mãe, ela estava com Alzheimer. Sabe, Matheus, é tão estranho ver a pessoa que sempre foi a minha base, ela se perder na sua própria mente, na sua própria história. É uma dor que eu não consigo explicar em palavras. Aos poucos ela foi esquecendo nomes, esquecendo rostos, e até que um dia, Matheus, ela olhou para mim e me perguntou: moço, desculpa, moço, mas quem é você? Você é meu parente? Aquele dia foi para mim como levar um soco no peito. Eu saí do quarto, eu fechei a porta. Naquele dia eu chorei como uma criança. E ela viveu ainda mais alguns anos. Mas sabe, cada vez mais distante, cada vez mais longe. Quando a minha mãe partiu, Matheus, eu fiquei com um silêncio enorme dentro de mim. Mas depois de algum tempo, eu fui mexer nas coisas antigas que a gente tinha guardado em casa e eu encontrei esse tesouro.
Esse tesouro que me fez escrever para você. Eu encontrei o meu velho gravador, Mateus. Eu encontrei o meu velho gravador. E ele ainda tinha uma fita dentro dele. E sabe o que foi melhor ainda, Mateus? Que eu peguei aquele gravador, eu sentei no chão e apertei o botão do play. E lá estava ela. Lá estava ela. A voz que eu pensei que eu nunca mais ia ouvir. E sabe, ela estava rindo. Ela estava chamando o meu menino. Vem cá, meu menino. Estava me perguntando se eu queria café, Mateus. Vem cá, meu menino, você quer tomar café, meu menino? Naquele momento, eu chorei. Eu chorei de novo. Mas chorei de um jeito diferente, sabe? Era como se eu sentisse ali a minha mãe. Era como se a minha mãe estivesse atravessando o tempo e me dando um abraço, mas um abraço tão gostoso. E desde então, toda vez que a saudade aperta, eu coloco aquela fita, não para ficar preso ao passado, mas para lembrar que o amor de mãe, ele nunca se perde, ele apenas muda de forma. E no meu caso, Mateus, ele vive naquelas fitas gastas daquele gravador antigo. Mateus, eu quis compartilhar isso porque eu acredito que todo mundo carrega alguma voz no gravador. Sabe, no gravador da vida. Algo que nos faz lembrar daquilo que fomos. Algo que nos faz lembrar de quem amamos. E que, de certa forma, ainda está aqui, do nosso lado. Com carinho, de seu amigo Sérgio. Essa é mais uma história que o tempo não apaga. Mateus Freitas. Histórias que o tempo não apaga.